Tá tranquilo agora, Hugo. Hugo, primeiro, seja muito bem-vindo. E eu quero saber, Hugo, primeiro se apresenta para o pessoal. Quem é o Hugo? Fala um pouquinho de quem é o Hugo para a gente poder te conhecer mais. Eu já vejo você lá no Movimento Transformacional, mas também quem não te conhece e para eu poder te conhecer mais também. Ok. Então, eu sou catarinense, vamos começar por aqui, né? Sou catarinense, tenho 61 anos. Eu fiz um curso de parapsicologia há mais ou menos uns 30 anos atrás, quando na época a gente fazia na faculdade mesmo, era na Universidade do Planalto Catarinense. Tá? Depois disso, eu mudei de áreas. Eu fui fazer uma faculdade de Direito. Na realidade, eu não sou advogado, sou apenas licenciado. Tá? E aí depois mudei de áreas, fui trabalhar com outras causas, me voltei mais para a área da informática. Tá? E depois de alguns anos eu fiz novamente um curso em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, eu fiz um curso de energética cerebral. Na época o curso era exatamente isso, curso de energética cerebral, foram 3 dias, tá, de curso intenso, maravilhoso. E eu sempre, de vez em quando, eu colocava o pé e saía fora, ia para outros, né? E continuei com informática, até que a minha esposa fez psicologia e, através dela, me puxou novamente. Aí, ela, fazendo psicologia, ela resolveu fazer constelação e na constelação eu fui junto. Nós fomos juntos fazer o curso de constelação. E aí eu não parei mais. Tá? Então, aí após a constelação, daí fiz barras de Axis, e aí a gente entrou realmente para o mundo das terapias. Tá? E aí surgiu, há mais ou menos uns 2 anos atrás, para fazer um curso de hipnose. Eu fiz um curso de hipnose rápida primeiro, depois eu fiz um curso de hipnose clínica, mas não me... Sabe, eu trabalhava, mas eu não tinha aquela segurança, sabe, Romani? E sempre com o pé atrás, um tanto inseguro, tinha que vestir a capa, mas eu não conseguia vestir a capa. E eu falei para minha esposa, não é isso. E eu continuei procurando, fiz outros cursos, mas eu não tinha aquela segurança realmente, sabe? E eu usava o quê? Nós usávamos mais as terapias, barras de Axis, constelação. Sempre trabalhei, né, há um bom tempo com imposição de mãos. E eis que eu vejo essa pessoa aí. E eu disse para minha esposa, vou assistir, eu preciso assistir, eu quero assistir. E eu me inscrevi, ela também se inscreveu. E assistimos juntos. Foi em final de julho, eu acho. Agora, de 2020. E quando chegou no segundo dia, eu disse para ela, não me interessa quanto que é, eu vou comprar. Eu vou dar um jeito. Eu vou comprar. E quando chegou no terceiro dia, eu já estava decidido. E quando você abriu o carrinho, eu fui um dos primeiros a comprar. E posso dizer o seguinte, que não é só, desculpa a emoção agora, mas não é só o nome Transformacional, não. Realmente transforma. Transformou a vida do Hugo, os clientes do Hugo, modificou a minha vida como família e hoje eu vivo intensamente para as terapias e eu posso dizer assim, era exatamente isso que eu precisava, que eu estava há muito tempo buscando, nessa ansiedade, nessa busca
sem parar até que encontrasse. Como que você se sentiu quando você recebeu aquele conteúdo do movimento e quando você ajudou alguém? Você pode compartilhar um pouquinho? Como foi o sentimento do... Romani, quando eu abri a primeira vez lá o portal dos cursos, eu fiquei maravilhado. Eu não sabia o que fazer. Igual criança quando ganha um monte de brinquedos e espalha na sala. Eu fui olhar de tudo um pouco e eu falei, inclusive, falei para minha esposa, eu disse assim, ainda tinha 60 anos, eu disse, tenho 60 anos, mas eu hoje me sinto um menino, um guri de novo, brincando com aquilo que eu realmente sempre quis, sempre sonhei. Sabe a bicicleta que você quer ganhar? Sabe o carrinho, a bola que você sonha, que você não consegue uma bola? Foi exatamente assim, Romani. Não combinamos nada disso, nós nem tínhamos. Tá? Que lindo. Mas aí, passando a euforia, deixa a poeira baixar, e aí eu comecei a fazer os cursos mais ou menos na ordem, fui fazendo aquilo que mais ou menos eu precisava aplicar, tá? Eu fui fazendo. E eu fui, muitos ali eu já assisti, reassisti, alguns eu já assisti 3 vezes, baixei todos os conteúdos. Realmente eu tenho vivido intensamente e tenho aplicado muito, 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 muito. Tem sido muito, realmente tem sido transformacional. E como que foi, só para saber aqui, antes, você teve alguma dúvida? Ou não? Como que foi antes de você fazer a inscrição? Como que foi o processo de decisão? Por que você decidiu dar um voto de confiança? E falar, eu vou entrar para o movimento transformacional. Quando eu te vi, eu tive certeza que era ali que eu tinha que entrar, que era ali que eu tinha que fazer aquele curso, sabe? E no segundo dia eu já tinha certeza de que era isso que eu precisava, que eu queria. Eu não tive dúvida. Que lindo, que coisa boa ouvir isso, que coisa boa. E você pode compartilhar, assim, o que aconteceu que parecia ser impossível antes e que depois no movimento transformacional se tornou possível? O que, por exemplo, você falou, nossa, eu já estava numa busca há anos na minha história, há anos, e aquilo parecia que estava faltando alguma coisa. O que aconteceu com o Hugo, com os clientes do Hugo, na vida, na família, que talvez antes parecia assim que estava faltando e o movimento ajudou a preencher? Você pode compartilhar um pouco? Posso e faço questão de fazer isso. Romani, eu mudei muitas vezes de profissão. Por quê? Porque enquanto você não encontra aquilo que realmente te preenche, que é onde você diz, é isso. Sabe? É o... Sabe? Então, existia, posso dizer assim, era como que se existisse sempre um vazio. Sabe? Que eu procurava fazer o melhor de mim. Aliás, eu sempre procurei dar o melhor de mim, sempre fazer o melhor de mim, mas eu dava o melhor de mim, mas eu não recebia aquilo que eu acho que seria o meu gás, o meu combustível, o meu toma lá da cá, sabe? E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de realização, de se realizar, de se sentir preenchido, sabe? E hoje inclusive logo que eu já comecei a colocar em prática, porque fazia muitos anos, era muito tempo que eu queria aquilo, e eu tinha certeza que era aquilo que eu queria, sabe? Eu já comecei a colocar em prática. E desde a primeira vez que eu coloquei em prática, foi mágico, porque realmente aconteceu como se eu fosse um profissional de anos. Você pode compartilhar um pouco assim, alguém que você ajudou, alguma história que você tenha falado, nossa, isso mexeu comigo, me deixou bem? Posso. Então, assim, eu ajudei uma pessoa gratuitamente, que ela não tinha condições de pagar, e ela já tinha passado por diversos hospitais, diversas clínicas,
por diversas igrejas, onde pastores fizeram, já tinha passado por... enfim, não vamos entrar no mérito da questão. Mas deixa estar que quando a coisa é para acontecer realmente, eu fui num postinho para pegar um documento que eu precisava, lá um postinho de atendimento, na realidade da assistência social. E quando eu cheguei lá, tinha assistente social, ela me conhece a minha esposa, e quando ela me viu entrando, ela disse assim: Hugo, você é a nossa salvação, eu preciso da tua ajuda. Porque tinha uma mulher em histeria, que era essa pessoa, que diziam que ela era endemoniada, chamavam ela de demônio, inclusive, sabe? E ela já tinha quebrado tudo, ela já tinha 3 policiais, 2 pastores, e não tinham dado conta. E aí eu falei para ela me disse o que era mais ou menos, eu disse para ela assim: só eu quero que me deixem sozinho. Mas eu disse: só me deixem sozinho. Olha só a sabe, a segurança. E quando ela estava dentro da sala da assistente, sentada, toda machucada, toda, sabe, eu entrei na sala, que eu cheguei na porta, eu disse assim para ela: eu vim te ajudar. E ela me olhou, e o olhar dela, assim, aquele olhar que os olhos estavam vermelhos realmente, ela estava toda machucada. E quando ela me olhou, ela baixou o olhar. E eu senti que era o momento. E eu entrei e coloquei a mão nela. Quando eu coloquei, eu disse assim: posso encostar em você? E encostei, não esperei a resposta dela. E ela me olhou e ela... E ali eu só dei alguns comandos para ela e eu disse assim para ela: saia, tá tudo bem. Vamos sair daqui de dentro. Vamos lá fora. Era um dia bem ensolarado e a sala estava fechada. Nós fomos lá fora e eu perguntei para ela, aí em seguida, né, fiz alguns comandos e tal, e eu perguntei para ela: você quer fazer um tratamento? E ela disse: quero, não aguento mais. Aí eu dei meu cartão para ela e tal, o endereço, e ela veio me procurar e nós fizemos algumas sessões e hoje eu tenho na minha página o depoimento dela. Tratei o esposo dela depois também, sabe? Ele era aquela pessoa que ele não conseguia trabalho, ele conseguia trabalho e logo em seguida ele já perdia, e hoje ele não conseguiu mais trabalho, hoje ele tem o trabalho dele, ele é dono do trabalho dele. Legal. Olha que maravilhoso isso. Eu ressignifiquei aonde ele, e coloquei na ressignificação que ele a partir daquele instante, ele seria senhor de si próprio, dono do próprio barco dele, ele seria o comandante da vida dele, e ele está sendo exatamente assim. Olha que legal. Ele transformou a vida dessa mulher, ele transformou a vida do marido dessa mulher também. E você pode falar um pouquinho aqui, por exemplo, essa pessoa que você ajudou, como que ela estava antes, essa cliente que você atendeu, e como que ela está depois desse trabalho que você fez junto com ela? Se não me engano, Romani, ela tomava, se não me engano, 8 medicamentos. Vivia entorpecida. Ela não vivia. Eu posso depois, inclusive, lá no grupo, lá colocar lá para o pessoal, pôr o link para as pessoas assistirem o depoimento dela. Sabe, o link da minha página, lá onde tem o depoimento dela, sabe? Depoimento dele também, tá? Onde realmente era assim, ela não vivia. Ela vivia toda cortada, toda machucada, não trabalhava. Hoje ela ajuda o marido, ela, sabe? Hugo, olha que maravilha isso. E como que você acredita que o movimento transformacional te ajudou nesse processo? Para naquele dia você ter em tudo, Romani, sendo assim bem genérico em tudo. Porque o primeiro fator foi eu me sentir seguro, o que eu não me sentia. Eu não tinha essa segurança, eu já tinha feito outros e não me sentia preparado, sabe? E hoje eu me sinto muito preparado, eu ajudo, hoje eu consigo mudar a vida das pessoas. Literalmente eu consigo mudar a vida das pessoas. Sabe? E mais uma coisa ainda. Eu não tinha clientes.
Hoje eu tenho uma renda maravilhosa. Olha que lindo isso, pessoal. Olha que lindo isso. Hugo, e sabe o que é o legal dessa história aqui? Final de ano, passei um final de ano que fazia muito tempo que eu não passava. Que a minha esposa sempre dizia, nosso final de ano é sempre com um dinheiro muito curto. Nós não precisamos fazer isso. Graças ao Instituto Romani, graças ao meu trabalho, graças ao meu Deus. E Hugo, o mérito é seu por ter colocado esse movimento em ação, por estar levando esse movimento adiante. Você é um parceiro de missão. Eu fico muito feliz de ouvir essas histórias. E esse momento aqui, você pode ter certeza que mexe comigo também. Porque quando eu ouço a história do Hugo, tem um monte de histórias. Continue fazendo assim, Romani. Continue sendo luz na vida das pessoas. É isso que eu digo. Eu tenho que ser luz na vida das pessoas. E eu vou fazer isso em memória de você também. Tá? Ó, eu te honro. E eu não consigo mudar o mundo sozinho. Também preciso de você, viu, Hugo? Mas eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da ajuda. Tem duas pessoas que eu preciso ajudar e que eu estou sentindo um pouquinho de dificuldade. E eu sei que você pode me ajudar. Vamos lá. Ó, primeiro eu quero te parabenizar por esse trabalho maravilhoso, por toda essa história maravilhosa, essa evolução. Achei maravilhoso. Tanto a sua história pessoal de transformação, de como resgatou essa vontade. É como se tivesse encontrado quem nasceu para ser, né? De certa forma, aquele propósito. E ao mesmo tempo. Histórias agora em tão pouco tempo, em 4, 5 meses, Romani. Eu poderia te contar mais algumas histórias, mais uma história de um casal que primeiro ele teve um câncer no cérebro, daí ela agora apareceu faz um mês e pouco com câncer de sangue, e que eles estão bem. E ela vai fazer um exame no final do mês, agora de janeiro, e eu vou te dizer o seguinte, ela não vai ter mais nada. Olha isso, olha que lindo isso que o Hugo está falando, nessa confiança e nesse processo, até de como lidar com as questões que aparecem. Porque talvez a gente não tenha controle necessariamente. Eu tive uma doença, mas eu tenho controle de como o meu organismo pode começar a reagir em direção àquela doença. Eu posso ter controle em como eu posso lidar emocionalmente, até se tiver alguma dor, lidar com aquelas dores, lidar com o processo de... Exatamente. Nós temos esse poder. Nos foi dado pelo Criador. Nós temos esse poder de tirarmos as nossas dores, de mudar os nossos destinos, de mudar tudo. Nós temos essa possibilidade. Nós temos uma chave aqui, ó, que é só virar essa chave. E Hugo, você falou aqui também, nossa, eu estou buscando ajuda para algumas pessoas aqui, eu estou buscando algumas coisas aqui para melhorar ainda mais. Eu quero saber como eu posso te ajudar a ser ainda melhor. Então, eu tenho um cliente, esse cliente, ele tem um pequeno retardo. É um retardo leve, mas ele tem um pequeno retardo mental. E ele tem um problema que, segundo ele, faz mais ou menos... Ele e a irmã dele, e a irmã dele vem junto. Ele tem há mais ou menos uns 25 anos. Ele sente... Em todos os exames não dá nada, não aparece nada. Nada. Então, todos os médicos já falaram que é só psicológico, essa dor dele. Ele diz que quando ele mexe o maxilar, ele sente um barulhinho como um tec-tec. Ele faz exatamente assim, o tec-tec me dá dor nas têmporas. E ele diz que ele sente uma dor enorme, que ele não tem horas que ele não aguenta. E ele toma remédios muito fortes para dor. Já diminuiu, nós já fizemos 2 sessões com ele já diminuiu bastante, mas ele não entra, eu acho que por esse leve retardo dele, ele não entra efetivamente conectado. Conectado. Sabe? Compreendo, achei interessante esse caso. Só para entender, então, seria para tratar essa questão de como se fosse uma dor... Sabe? Porque, na realidade, é psicológica.
já fez todo tipo de exame, já foi para Curitiba, Florianópolis, já andou por tudo, eles são uma família que eles têm posses e tal, e eles podem. E Duas coisas aqui que eu vou recomendar. Uma, pode ser alguma questão dentária que alguma pessoa especialista pode trazer para o local correto, mas como você falou, opa, já foi, então já está... Segunda, dentista, sabe? ele consegue se comunicar bem, de falar pelo menos. Beleza. Aqui, ó. Então, o que você pode fazer? Como ele falou que já passou por exames médicos e já percebeu que a necessidade também é emocional, psicológica, uma sugestão forte. Você vai pegar, lembra daquela técnica da imposição de mãos que tem, você já viu fazendo o treinamento que coloca a mão na cabeça, tal? Você vai fazer com ele, sugestionando que está aqui. Todo desconforto vai embora. Você pergunta de 0 a 10. Qual que é o nível que está? E você faz o exercício, tirando o desconforto, aumentando o conforto. Logo em seguida, depois de fazer esse exercício, você valida quanto que ficou. Provavelmente, no momento, vai diminuir bastante. Só que pode ser que depois, porque por questões psicológicas dele, pode voltar em algum momento. O que você vai fazer? Você vai ensinar para ele fazer essa técnica, para ele usar no dia a dia dele. Isso é um ponto que vai ser interessante. Você vai fazer com ele junto e, ao mesmo tempo, você vai ensiná-lo a usar essa técnica no dia a dia para poder fazer mais vezes. Por quê? Essa é uma técnica muito simples e não necessariamente a gente precisa de entre aspas, um aprofundamento no estado de hipnose para trazer bons resultados. Se você aprofunda, talvez fique, alguns momentos pode ficar até mais rápido para fazer, mas não é obrigatório. Um exemplo prático, você vai ver, as chances são enormes de que ele vai ter bons resultados você fazendo essa técnica linkada com isso. E você mostra para ele que o poder está nele. Você fala, olha, eu estou aqui como um instrumento, mas você está comprometido a dar o seu melhor nesse processo, pergunte isso para ele. E usar essas técnicas no seu dia a dia, porque pode ser que na terça-feira eu não vou estar aqui, na quarta-feira eu não vou estar aqui, amanhã eu não vou estar aqui. Então ensine para ele como usar essa técnica. Um ponto. Outro ponto que eu acho que pode ser bem interessante você usar com ele, você trabalhar, pergunta para ele como ele se sente com essa dor, qual que é o sentimento que está por trás. E deixa ele falar qual que é o sentimento. E você pode conversar sobre esse sentimento. Vamos supor que ele fale consciente. Então, Romani, ele não entra em... Sabe? Você não precisa... ele vai estar totalmente em vigília. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Você vai perguntar qual que é o sentimento. Aí ele põe a dor... É isso que eu quero colocar para você. Não é que ele não entra em estado de hipnose, ele entra até, tá? Mas ele não entra no sentimento dele. Porque acontece o seguinte, até deixa eu te dar uma informação. O pai dele foi assassinado quando ele tinha 13 anos. E a notícia foi dada para ele de supetão, assim, friamente. E naquele instante, segundo a irmã dele, segundo ele congelou. Então eu já trabalhei isso, de voltar lá, de fazer progressão, de trabalhar isso. Ele já sentimento todo, sabe? O que você vai fazer? Você vai perguntar qual que é o sentimento que está linkado com a dor aqui no maxilar. Ele talvez vai falar assim, é um sentimento de desconforto. Por exemplo, não sei, ele pode falar um sentimento... E o que esse desconforto significa quando ele está acontecendo ali de forma frequente? Pode ser que ele vem e traz um outro sentimento. Ele pode fazer raiva, ou frustração, ou, vou colocar aqui, incapacidade. Cada pessoa pode trazer um sentimento diferente. Deixa ele falar o que é. Quando ele falar o que é, ele, de olhos abertos mesmo, você pode falar. Você pede para ele respirar 3 vezes. Depois que ele respirar 3 vezes, só para ele estar mais conectado, você pergunta para ele. Me fala em algum momento na sua história onde você tem, vamos supor que ele falou incapacidade, onde você tem esse sentido incapaz. Ou vamos supor que ele falou raiva,
onde você tenha sentido raiva, em algum momento da sua história. E deixe ele discorrer sobre esse momento. E fale sobre esse momento. Ele vai estar, naquele momento, pode estar de olhos abertos com você, mas você vai conversar com ele sobre o sentimento que está por trás dessa dor que ele está carregando aqui no maxilar. E aí, o que você vai fazer logo em seguida? Você vai pegar o sentimento, vamos supor que seja a raiva naquela cena, e você vai trabalhar a cena associada, conscientemente, conversar com ele. Você vai falar assim, me fala sobre, usa a técnica da purificação dos sentimentos, que tem lá no movimento transformacional. Você vai trabalhar, a técnica da purificação dos sentimentos, ela é muito boa para trabalhar também com esse tipo de pessoa que você está falando. Porque você encontrou essa cena que está associada com algum sentimento que está por trás dessa dor. Você vai usar a técnica da purificação dos sentimentos para ajudar a aliviar a cena. E aí você, logo em sequência, você vai falar. Imagine, vai fazer aquele da imposição de mãos. Pode ser pela cabeça mesmo. Você faz e tira e fala que aquele sentimento vai se dissolvendo e você vai pegar a antítese daquele sentimento. Ou seja, vamos supor que o sentimento seja rejeição. Você vai pegar a aceitação, por exemplo. Ou vamos supor que seja raiva. Você pergunta para ele o que seria algo que poderia entrar no lugar da raiva que seria benéfico para você, ou seja, que te traria coisas positivas. E deixa ele falar. Às vezes ele vai falar paz, às vezes ele vai falar amor, às vezes ele vai falar companheirismo, o que for. Aceitação, compreensão, deixa ele falar. Você vai pegar esse sentimento que vai ser a antítese e colocar no local, preenchendo. Onde antes ele sentia raiva, agora ele sente compreensão. E pede para ele respirar, soltar algumas vezes. E você faz ao mesmo tempo a técnica da imposição de mãos. E ensina para ele a técnica da imposição de mãos. Para quê? Porque essa dor, por incrível que pareça, se tem origem emocional, ela tem origem em sentimentos que ele está para trabalhar. Reprimido, provavelmente. E pode ser que ele vai, como ele tem essa questão de, como você falou, uma leve dificuldade de cognição, pode ser que ensinar para ele usar no dia a dia facilite o processo também. Porque se vier, vamos supor, ele sentiu raiva de novo, sem perceber, pode começar a instalar. Então, ele sabendo como usar no dia a dia, você vai ensinar essa técnica para ele. E depois, em outra sessão, você pode até ensinar a purificação dos sentimentos para ele. Para trabalhar a cena presente que pode estar causando aquele sentimento que está trazendo gatilho de novo. Como assim? Vamos dar o exemplo, que talvez foi uma cena lá atrás que deixou ele se sentir incapaz ou com raiva, ou o que ele estiver trazendo. Mas depois de trabalhar ela, pode ser que venham outras cenas no presente. Como assim? Pode ser que ele vai brigar com não sei se ele é casado, vamos supor que ele brigou com a esposa. Um exemplo, ou acontece algum desafio ali. Ou acontecer algum desafio ali que veio o sentimento, ou de raiva, ou de incapacidade, porque a gente sente. Não tem jeito de não sentir mais. Só que eu fico mais maduro para lidar com. Então, se vem aquele sentimento, agora eu tenho que tomar consciência que eu estou ficando ou com raiva, ou me sentindo incapaz, ou me sentindo inseguro, ou o que for, e usar a técnica para sobrepor. Isso pode reduzir consideravelmente aquela dor. Porque aquela dor está sendo como uma válvula de escape para coisas que podem estar reprimidas, se ela tiver essa origem emocional. E mesmo que ela tenha origem fisiológica, boa parte da dor é emocional. Você pode pegar uma pessoa que quebrou a perna, que boa parte da dor da perna quebrada é porque o cara olhou para a perna dele, tá vendo que a perna está quebrada. Então, por mais que exista a dor fisiológica, a dor também é emocional. Vou recapitular alguns pontos aqui nesse então. Você vai fazer até uma coisa interessante que você pode trazer. Você pode trazer, pergunta na hora quanto que tá, de 0 a 10 a dor. E você pode inicialmente incomodar mais. Pergunta assim, qual que é o sentimento que você sente com essa dor? Aí vamos supor que ele fala que é raiva. Você fala assim, sente. Então, como se essa raiva estivesse aumentando. Você falou que estava 8,
sente ela. Por quê? Por que é interessante essa ideia do aumentar para depois diminuir? Porque quando você aumenta a sensibilidade emocional dele. Quanto mais ele está sensível emocionalmente, mais fácil fica de reconsolidar uma memória. Então, vou dar um exemplo aqui. Você percebe que quando acontece um trauma, a pessoa está mais aberta emocionalmente para aquele trauma se instalar, senão ele não se instala. Por isso que tem, vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa bateu o carro. Pode ter duas pessoas dentro do carro, uma ficar traumatizada e outra não. Porque uma naquele momento estava mais sensível emocionalmente, outra não. Outra estava mais... E outra, aquela batida de carro, por incrível que pareça, ela é um evento ativador que houve de coisas passadas. Porque o cara não cria... Isso é até interessante. Existe uma origem, vou dar um exemplo aqui, o medo de dirigir, que pode ser a batida de carro. Mas existe uma pré-origem, que é tudo aquilo que antecedeu, que fez aquela experiência ser traumática para aquela pessoa. E não seria traumática para uma outra pessoa. A mesmo exemplo, esse rapaz perdeu o pai aos 13 anos. Tem gente que pode, sabe, dependendo da cultura, dependendo da origem, que não tem nem relação exatamente com o pai como nós aqui no Ocidente temos. Ou como eu tive, porque meu pai é importante para mim. Mas pode ser que tenha uma pessoa que não tenha a mesma visão que eu tenho de um pai. Então, a diferença que ele vai ter ao perder um pai é diferente de mim. Eu iria ficar mal se eu perdesse o meu pai. Eu amo meu pai. Então, isso também é interessante. O evento que acontece, ele ativa o que existe na minha história prévia. Opa, beleza. Ele ativa o que existe na minha história prévia. Antes mesmo dos 13 anos, ele havia uma relação, seja com o pai, ou havia uma relação que fazia com que ele enxergasse aquilo como um sofrimento. E tudo bem, eu posso também trabalhar essa relação antes. Perguntas interessantes que você pode fazer. Você pode falar, me fala momentos bons. Você pode perguntar coisas como, me fala momentos divertidos na sua história e deixa ele listar. Me fala sobre alguma viagem que você fez, que você gostou. Por quê? Porque são âncoras positivas para você usar depois. Para associar com a sobreposição dessas cenas. Então, eu posso trabalhar, olha, me fala um momento divertido, me fala um momento onde você se sentiu muito feliz, me fala o que você pretende para 2021, coisas que você gostaria de alcançar para 2021. Que seja para criar, até na logoterapia traz isso, do Viktor Frankl, que é interessante em busca de sentido, que é algo que me preencheria e que me dá razão para continuar. E isso é importante, todos nós temos. Pode ser algo simples, pode ser, nossa, eu estou querendo, vou colocar aqui, passar a fase do videogame junto com o meu neto. Pode ser uma coisa assim, que te faz pensar assim, que hoje eu vou acordar para passar a fase com o meu neto. Ou pode ser que hoje eu estou buscando ajudar mais um cliente ali. Um exemplo, Hugo. Pode ser que o Hugo, uma coisa que está motivando, que dá dessa questão do sentido, pode ser justamente ajudar essa pessoa. E esse desafio acontece para o Hugo, como terapeuta, se tornar ainda melhor. Até uma coisa interessante. O que me preparou para poder fazer os atendimentos como eu faço agora foi todos os erros como terapeuta que eu já cometi antes. Que eu pegava, por exemplo, eu ia fazer, só que nem sempre eu falava assim, cara, eu fiz o melhor atendimento do mundo. Nem sempre. Só que eu tenho essa filosofia, você sabe dela, que você é membro do movimento transformacional, da gente errar rápido para aprender rápido. E você está fazendo isso. Parabéns, Hugo, por ter entrado em ação. E quando eu digo errar, até para quem está assistindo aqui e não conhece, errar não é pensar em fazer mal feito. Errar é dar o seu melhor com aquilo que você tem. Só que ainda assim, dando o nosso melhor, a gente busca melhoria constante. Na próxima vez, o meu melhor não é mais o mesmo meu melhor de antes. É o melhor, melhor. É o melhor, melhor. Justamente.
Vamos pegar aqui, então, recapitulando. Você pode fazer a imposição de mãos para ajudar nessa questão da dor. Você vai trabalhar o sentimento que está por trás. Você pergunta sobre histórias que ele tenha, que possam acrescentar para a construção de âncoras fortalecedoras. Você ensina a imposição de mãos para ele. E em uma próxima sessão também, você vai ensinar a purificação dos sentimentos. Para ele trabalhar. Ajuda ele a entender também essa lógica. Uma coisa que é interessante é essa questão de trazer clareza para o cliente. Às vezes, a gente busca, sem perceber, a gente quer só fazer intervenção. Quando eu falo a gente, eu me incluo nisso. E sim, eu estou falando, é importante também trazer clareza. Repara no movimento transformacional. Em vários pontos, o que está transformando a vida dos membros não é só a técnica, mas é entender os princípios que estão por trás de construir uma vida transformacional de verdade. Então, compartilhar esses princípios com os clientes, muitas vezes é importante. Esse é um trabalho de psicoeducação. Às vezes, de explicar, sabe, seja o ciclo da hipnose transformacional, lá da neurotransformação. Você pode explicar aquele conceito da comunicação. Você pode trazer buscar entender, o que me move a viver. Tem um exercício que é bem interessante, que você pode trabalhar também. Sabe aquele rótulos e padrões, construção do novo eu que tem dentro da plataforma? Depois você dá uma olhada, é interessante, você pode listar com ele. Vamos listar aqui coisas que você acredita sobre você que não está te ajudando agora. Quais as coisas que você acredita? Qual é o seu eu negativo? Escreve aqui. Você pode fazer isso com ele para trazer um pouco de clareza, para ele jogar um pouco para fora da história que ele está vivendo. Mano, sabe o que eu acho? Ele tem muitos ganhos com isso. No fundo, ele não quer mudar a situação. Então, mas mesmo assim, mesmo que ele não queira, ele mudou. Por exemplo, ele já não dirigia mais. E depois da última intervenção que eu tive com ele, nós tivemos com ele, eu e minha esposa, nós fizemos juntos, usando algumas técnicas de EFT com ele também, usando algumas técnicas de constelação, usando algumas técnicas da psicologia que a minha esposa usou, e a hipnose, ele me... 3, 4 dias depois, mesmo ele dizendo que ainda sentia um pouco, ele já estava dirigindo. Ele veio, inclusive, aqui ao lado da nossa casa, veio na farmácia comprar não sei o que ali e veio de carro, que ele já não dirigia há uns 2 anos. Então, houve uma sensível melhora, entende? Mas ele tem ganhos com isso. Então, eu acho que por exemplo, assim, a gente colocou para ele, mas que tal você daqui a pouco você está arrumando uma namorada, você viver a tua vida, não depender mais dos teus irmãos e tal, e daí que tal você fazer alguma coisa, daí eles assim, não gosta, não quer. E faz, e será que faz? Não faz, ele diz, sabe? Ele se referindo a ele mesmo, sabe? Então tem ganho. Isso aí também é muito importante, trazer essa clareza. Porque, às vezes, a gente quer que o cliente se transforme. Às vezes, o cliente fala conscientemente, mas existe uma coisa que é a racionalização do ego. A racionalização do ego, todo ser humano passa por ela. Só que, vou dar um exemplo claro disso daqui, do que é a racionalização do ego. Se você pegar uma pessoa que ela tem o costume de chegar atrasado nos locais, vamos dar um exemplo, e essa pessoa chega atrasado em várias vezes. Se você conversar com ela, toda vez ela vai ter um bom motivo do porquê que ela chegou atrasada. Só que isso é muito mais algo inconsciente, subconsciente, do que necessariamente aquilo que ela está trazendo como lógico, racional.
E aí ela fala, eu não queria me atrasar. Só que existe padrões emocionais, como se fosse um vício emocional, que repete. Eu dei esse exemplo aqui porque a pessoa não tem consciência de que não é o motivo que ela está dizendo. A mesma lógica, vou dar um exemplo prático. Teve uma pessoa que ela estava com o braço todo torto assim, e era emocional. Nós fizemos um exercício, em pouco tempo ela estava movimentando o braço. Só que foi muito interessante, porque no dia seguinte o braço dela estava todo torto. Por quê? Porque ela, olha que, ela não era ela que queria exatamente se transformar. Imagina o quanto aquilo impactaria em toda a rotina dela. A mãe dessa pessoa olhava para ela como o cara que não podia dirigir, porque tinha o braço torto. Ele olhava para ele assim, os colegas de trabalho olhavam para ele assim. Ele teria que transformar muito mais a identidade do que só a parte física. Então, por isso, sabe aquele processo que eu falei lá dos rótulos? Eu falei deles até justamente por isso. Para trabalhar um pouco mais profundo o nível de identidade. Porque ele ainda está se vendo, de alguma forma, como ou tipo de dependente, ou algum tipo de relação com o meio, que aquela relação não vai ajudar ele com o objetivo que ele deseja. Dá uma olhada também lá na pirâmide dos níveis neurológicos, que ela pode ajudar um pouco, e dá uma olhada naqueles exercícios que eu falei de construção ali da identidade. Nem todo mundo quer mexer na identidade. Porque me tornar alguém melhor implica em deixar de ser quem eu sou. Olha E, além de implicar de deixar de ser quem eu sou, dá muito trabalho, teoricamente. Tem os desafios no meio do caminho. Eu vou ter que fazer coisas que eu não estou fazendo. E quando eu estou querendo dizer deixar de ser quem eu sou, eu vou ter que me ver diferente. Eu vou ter que ver o mundo diferente. Eu vou ter que ver as pessoas de forma diferente. Eu vou ter que olhar para o meu colega. Vou dar um exemplo. Esse cara do braço que eu falei aqui. Eu vou ter que olhar para o meu colega de trabalho agora, não com o olhar de que eu sou aquele cara que tem o braço torto. Ou não com o olhar daquele cara que tem a dificuldade de dirigir porque sente dor aqui no maxilar. Eu preciso ter uma mudança em como eu me vejo, em como eu vejo as pessoas à minha volta e como eu acredito que o mundo funciona. E você pode até conversar com ele sobre isso. Eu chego a conversar isso com o cliente. Eu falo, eu explico sobre essa questão da racionalização do ego. Eu posso explicar isso para o cliente, de falar, olha, isso aqui implica em deixar de ser quem você é. Vamos entender como você está se vendo dentro do ambiente? Porque, se eu sou super protegido, talvez é difícil. Por que eu vou deixar abrir mão de ser super protegido? Ali, como a Tati falou, sai de fora do barril de cocô. Quem é membro do movimento transformacional sabe o que isso significa. Já ajudou aqui de alguma forma esse primeiro? Com certeza. Beleza. E me conta um pouquinho do segundo para a gente... Então, o segundo é uma cliente que ela tem fibromialgia. E fazem aproximadamente 27 anos também. E mais ou menos eu identifiquei. Só que na última sessão ela melhorou bastante, tá? Porque ela sentia dor em tudo. Nos braços, nos ombros, na cabeça, no pescoço, nas pernas, no quadril, em tudo. Então agora, por exemplo, às vezes ela sente dor na perna e no braço. Então já não sente dor em tudo. Mas eu consegui na última sessão identificar que foi quando ela começou a fazer a faculdade dela. Ela já era casada, já tinha o filho hoje dela é moço, mas na época era um bebezinho e ela tinha começado a fazer a faculdade e o marido perdeu o emprego e eles tiveram que morar na casa da sogra para alugar a casa deles para eles poderem ter o que comer. E aí isso tudo começou a trazer
dores para ela. E a partir dali desencadeou. Então, eu já trabalhei, já fiz uma regressão, já voltamos lá, e é onde ressignifiquei, onde ela já passou a não sentir mais dor em tudo. Entende? Mas também aí, nesse caso, eu também identifiquei que há ganhos também. Eu vou te falar uma coisa que é bem interessante sobre isso. Pode haver ganhos, mas agora eu vou te explicar uma coisa que vai ajudar ela a sustentar melhor essa transformação. Lembra do ciclo da neurotransformação, da hipnose transformacional? Você lembra dele? Lembra disso? Ela tem uma comunicação que gera um estado e a visão de mundo. Ela está com a visão de mundo congruente, eu sou fibromialgica ou tal. O que acontece quando ela faz essa sessão transformacional com você? Ela começa a ter alterações nessa visão de mundo. Sabe o que falta para fechar o ciclo? Ela precisa ver o resultado e ela precisa... Olha que interessante isso. Se ela tiver um desafio em sequência que comprove o resultado dela, vai ajudá-la, ao invés de atrapalhar. Como assim? Eu vou dar um exemplo prático. Se essa pessoa passasse pela... imagina isso. Você ajudou ela a fazer um tratamento bem interessante. Ela está bem emocionalmente. E se essa pessoa passa por um desafio que prova a transformação dela em sequência, isso vai ajudá-la. Desde que esse desafio não tenha um estresse exagerado. É um desafio que não precisa ser tão grande assim. Então, o que você vai fazer? Você pergunta para ela as coisas onde ela sentia dor, onde que ela antes sentia incômodo. Ou seja, vamos dar um exemplo que talvez para essa pessoa pode ser, nossa, eu não consigo, de alguma forma eu me sinto toda dolorida se alguém pega no meu braço. Ou se eu me sinto toda dolorida se acontece de eu ver uma cena de, tipo assim, pode ser um esporte, onde as pessoas trombaram ali no esporte ou qualquer coisa, eu já sinto dores no meu corpo. Um exemplo simples, você tem que pegar alguma coisa, alguma cena que seja... Onde ela sente mais fortemente. Ela sente mais essa dor. E você vai ajudá-la a estimular. Só que também não precisa ser... vamos colocar aqui assim. Vamos supor que ela sente a dor quando ela ficou abandonada, quando ela teve que morar com os pais e não sei o quê. Beleza. Não precisa mandar ela morar com os pais de novo. Mas pode ser uma coisa que faça com que aquelas dores possam aparecer. Só que você vai fazer isso no momento que ela está forte emocionalmente. Para quê? Para dar uma paulada no subconsciente dela. Para você dar uma paulada nessa mente dela que diz para ela que ela não consegue. Então, o que você vai fazer? Você vai empoderar e deixar ela muito bem dentro de uma sessão. E logo em sequência, você tem que expor ela a uma situação que geraria dor. Para que ela veja o novo resultado. Para que ela se impressione. Você vai criar um convincer real. Você vai ajudar ela a entender, caramba, olha aqui. Caramba, eu não estou sentindo aquela dor mesmo nessa situação. Então, o que acontece? Na próxima vez, ela está mais preparada. Porque ela viu, ela ouviu, ela está registrando uma nova memória de forma mais poderosa. Porque não foi só uma coisa que ela sentiu naquele momento. Por isso o loop de fechar aqui, ó. Eu preciso ver o resultado. Para cada vez mais fechar o loop. Porque às vezes eu mudei o meu estado, eu estou com a visão de mundo e eu demoro, ou eu não entro em ação tão rápido. Se eu não entrar em ação rápido, o resultado pode não vir como eu gostaria. Ou eu entro em ação, mas eu entrei em ação, passou uns dias, tal, eu entrei em ação, aí o resultado, eu tive ele, mas eu poderia ter ele melhor. Como? Eu preciso pôr essa pessoa em ação em um momento que ela vai ter um bom resultado, porque isso cria um loop positivo. É a mesma lógica. Se eu sou a pessoa que consegue jogar a caneta para cima e pegar ela, se eu crio uma ideia maluca de que se eu jogar essa caneta para cima ela cai e eu não consigo pegar, uma das melhores formas de contestar essa crença minha é eu jogar a caneta para cima e eu pegar. No momento que eu pego ela a primeira vez, eu começo a acreditar na possibilidade de que, caramba,
eu consigo pegar essa caneta e pegar. Até então eu sempre duvidava. Imagina isso, tem 27 anos que ela joga a caneta para cima e ela cai. Então ela já pensa, como é que eu vou pegar essa caneta? Eu estou falando aqui como uma metáfora, uma forma de dizer. 27 anos eu passando deixando a caneta cair. Quando eu vou jogar a caneta para cima, eu tenho dúvida. Será que eu vou conseguir pegar essa caneta? O que você já fez com ela? Você mandou ela jogar para cima. Quando ela pegou aqui, mas pegou pela pontinha, como se fosse. Opa, peraí, quase que eu caí. E se eu deixar ela cair, ela tá com medo de deixar cair de novo. Sim. Você, para fortalecer cada vez mais, dentro do atendimento, quando ela estiver bem, você expõe ela a uma situação onde ela pega a caneta. E deixa ela pegar a caneta ali. Isso. É uma situação em que ela se sente mal e depois que ela estiver numa situação boa aqui, eu fazer ela se sentir naquela situação novamente e ver que ela está sem dor. Isso, e cria âncora para ela lidar com a cena. Eu vou te dar um exemplo prático, bem interessante, que eu fiz isso em um atendimento real. Uma pessoa chegou, inclusive, assiste até mais de uma vez lá aquele atendimento que tem dentro da área de membros, lá na parte de regressão, que é um tratamento de fibromialgia. Não sei se lá dá para saber, mas aquela pessoa lá tinha fibromialgia. Aquela pessoa naquele atendimento. Qual que é o atendimento, Romão? Ele está na página de regressão. Assiste ele lá, que aquele atendimento que eu faço, a pessoa tinha fibra. É com uma aluna sua, não é? Isso. Foi. E eu fazia... Essa aula que eu assisti, eu fui lá nos comentários e coloquei que você tratou duas pessoas naquele momento. Depois você foi lá e também. Ah, que legal. Eu realmente entrei na situação dela. Não que eu tivesse a mesma coisa, mas eu entrei na situação dela. Isso é muito... Isso aí é maturidade emocional, Hugo. Por quê? Porque você entende que independente de qual que seja a questão, você consegue usar aquilo a seu favor. E você pode fazer as alterações do jeito que é melhor para si, dentro dos exercícios, assim como, eu não sei se você viu, teve uma live que eu fiz com a Marilda que eu achei bem interessante, que aí eu estava fazendo, e aí a pessoa imaginou o barquinho e a flor, aí o Marildo falou, não, mas para mim não era barquinho e flor, mas ele conseguia imaginar o que fosse para ele. E é isso que... Um exemplo prático, a minha mãe, ela vai fazer o jardim de folhas, ela imagina a luz do Espírito Santo andando com ela no jardim, mesmo sem eu necessariamente falar isso, é porque ela já usa a crença dela a favor dela. Isso, em favor, em benefício. Às vezes é legal falar isso também para o cliente, falar assim, ó, usa as suas convicções a seu favor. E me fala, se tiver alguma coisa que poderia acrescentar nessa cena, quando estiver fazendo alguma visualização. Nesse caso dessa pessoa aí, da fibro, busca expor ela mais a situações que façam ela ver ela pegando a caneta. Uhum. Façam ela, agora dizendo, sentir que a transformação está acontecendo. Eu tô conseguindo lidar com essas dores. Isso vai ajudar a fortalecer. Você pode usar também uma técnica que é bem interessante para expor ela a essa situação, para ela ver que tem lá dessensibilização instantânea. Tem dentro da plataforma. Assiste esse exercício e usa com ela, que pode ser interessante também. Dessensibilização instantânea, sim. Dessensibilização instantânea você pode usar com ela, que vai poder ajudar. Você vai expor ela exatamente ao maior medo dela, entre aspas, ali, que é, nossa, se isso acontecer, beleza. E em sequência você tranquiliza. Para fazer como se fosse... É como vou fazer a amígdala cerebral dela começar a ficar mais dessensibilizada. Ou, em termos mais filosóficos, o subconsciente dela começar a conseguir ter mais recursos para lidar com a situação. Ele começa a ter mais recursos e comprova, caramba, isso aconteceu. Então, nós temos memórias, isso reconsolida memórias. A memória é, toda vez que isso acontece, eu sinto dor. Logo, se isso acontece, o que o meu corpo tem que fazer? O meu corpo tem memórias. Até uma coisa interessante, e vai sair um conteúdo, até uma coisa para vocês saberem, dentro do movimento transformacional, eu vou colocar lá um treinamento, daqui a algum tempo, de Master
assim, colocando técnicas extremamente avançadas, para vocês desenvolverem a maestria mesmo nessa área. E outra, aquele conteúdo que tem lá dentro, você sabe disso. Não tem nem formação de master em hipnose ou em PNL que ensina aquele tanto de coisa que tem ali dentro já. Mas aquilo já poderia ser considerado treinamento para massa. Mas eu vou colocar técnicas ainda mais avançadas, que eu vou separar em um outro treinamento que eu vou disponibilizar para todos os membros, vai ter lá dentro, onde eu vou aprofundar mais esses conceitos, para mostrar essas questões. Um exemplo, teve um cliente que ele tinha extremo medo de altura. Extremo. Extremo, para você entender o que eu estou querendo dizer com extremo, ele tinha 10 anos que ele não visitava a mãe que morava no apartamento, porque ela mora num apartamento. Ele não subia em apartamento. Ele tinha uma fobia específica de prédios. Olha que interessante isso. Se ele tivesse uma montanha, ele não tinha medo. Mas se ele tivesse que subir no segundo andar de um apartamento, a mão dele começava a suar, ele já começava a passar mal. E se fosse um segundo andar que não tinha andar em cima. O que eu percebi? Eu comecei a entender a neurose dele. Ele pensava que o prédio ia cair a qualquer momento. O medo de altura dele era um medo de o prédio cair em cima de mim e o medo também de eu cair do prédio. Ele criava essas ideias alucinando na cabeça dele todo o tempo. Então, para ele, ele não conseguia entrar nem no primeiro andar de um prédio, exatamente. Só de entrar no primeiro andar de um prédio, ele ficava olhando a porta, pensando, se for cair, eu saio a qualquer momento. Lógico que o prédio ia cair, mas é as coisas que ele criava na cabeça dele. O que eu fiz? Primeiro, nós fizemos um trabalho bem profundo. Aí ele começou a se sentir bem. O que eu fiz? Aí eu levei ele para o segundo andar de um prédio e a gente começou a fazer o trabalho no segundo andar de um prédio. No início, ele estava extremamente ansioso. Só que ele já estava melhor. E dentro do segundo andar, ele conseguiu lidar com a situação de estar no segundo andar do prédio. O que nós fizemos? De propósito, eu fui para um dos prédios mais altos que tinha, ali na região. A gente foi lá, no último andar do prédio. Ele não estava bem na hora que ele subiu no último andar. Mesmo ele tendo falado, não, agora eu já estou de boa. Só que mesmo assim, na hora que ele chegou lá dentro, ele chegava e ficava perto das paredes, assim, pensando, como se a qualquer momento ele fosse cair daquele prédio. Lógico que ele não iria, mas ele ficava perto das paredes. Aí o que eu fiz? Eu trabalhei com ele dentro, lá em cima, dentro, no último andar do prédio, nós começamos a fazer sessão lá. Ele estava com dificuldade de concentração, mas depois de 1 hora de sessão ali em cima, ele conseguiu lidar com a situação. A dessensibilização estava acontecendo em tempo real. Aí, para desafiar o negócio ainda mais, o que foi feito? Eu levei ele chegar perto cara, para ele isso era impensável. Ele olhar lá, olhar no prédio, conseguir ver a vista. Aquilo é impensável para ele. Chegar e conseguir ver a vista. Naquele momento, eu conversando com ele, eu contei uma metáfora. Sabe aquela metáfora do barril? Que eu contei essa metáfora. Falei, cara, você pode escolher. Ou continuar no barril, ou fazer diferente. Eu não falei para ele olhar lá, nem falei nada não. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, eu não vou contar a história, eu vou fazer a história. Ele levantou. Nessa hora me surpreendeu. Ele levantou, lógico, eu cheguei próximo a ele para ter ele se sentir confiante, seguro. Ele olhou assim, aquilo transformou a vida dele. Não que ele precise necessariamente também se sentir que nossa, a coisa mais legal do mundo ver prédio. Mas agora ele consegue visitar a mãe dele. Ele consegue, se precisar trabalhar, ele consegue. Não é que ele... Nossa, eu fiquei feliz de chegar lá. Não é aquela, ele também não vai chegar lá e ficar olhando para baixo. Ele não vai fazer isso. Mas ele consegue, pelo menos, entrar dentro do prédio. Ele consegue lidar com a situação. Isso transformou totalmente a vida dele. E às vezes é isso daí. De expor e também deixar essa clareza. Talvez, não necessariamente... quer dizer que ela vai necessariamente ter todas as dores pro resto da vida. Mas ela já deu um passo, ela já se transformou pra caramba, Hugo. Então quero te parabenizar por isso. E dá uma olhada nessa técnica da dessensibilização instantânea ali. Lembra desse princípio de expor mostrando o resultado para a pessoa, que pode ajudar também no processo. Deu para ajudar essa também? E ela vai ficar muito bem. Opa, coisa boa! Hugo, eu quero te agradecer aqui
pela presença nessa live maravilhosa. Você é um parceiro de missão do Instituto. E como que o pessoal faz para te conhecer, saber mais sobre o seu trabalho? Então, nós estamos construindo uma outra página agora, tá? Mas a gente tem um site, tá? Que é institutolind.com.br. Lá é meu e da minha esposa, né? Onde tem os nossos trabalhos. Tá? No Face, Hugo Araújo, terapeuta. No Insta, Hugo Araújo, hipnoterapeuta. Tá? E no meu WhatsApp, né? WhatsApp, que é 48, meu código de área aqui é 48 998 530846. Tá? Inclusive, eu já me dispus lá no grupo, no mural. Quem precisar de mim, eu estou à disposição para ajudar, para colaborar, para dar ideias, lá no grupo, do Face, enfim, tá? Inclusive tem alguns colegas que me procuraram. Tá? Só para deixar aqui, para quem não faz parte do movimento, para quem, o que significa o movimento transformacional para você, Hugo? Cara, desculpa eu falar isso, cara, né? Que é o meu grande mestre. Mas o movimento transformacional, para mim, é mais do que o próprio nome, transformacional. Tá? É mágico, é um movimento que ele só funciona se você realmente fizer. Se você realmente entrar de cabeça e ver e rever cada uma das aulas que estão lá. Também só vai transformar se você realmente sentir e se você se entregar, sabe? Eu acho que em tudo na nossa vida o impacto está naquilo quanto que você dá de você mesmo, quanto que você coloca de você mesmo para que a coisa realmente funcione. Você pode entregar mais todos esses outros conteúdos que você disse que vai colocar lá, que eu sei que vai colocar, que não é disse, o Romani faz, e entrar lá diversas pessoas e não vão aproveitar. É como se você desse um prato cheinho de farofa para alguém e pedir para esse alguém transformar a farofa em alguma coisa e ele simplesmente transforma em pó. Ele levanta, joga para cima e não acontece nada. Se você aproveitar o conteúdo, é o que existe de melhor. Então, para mim, o movimento transformacional é mais do que transformacional, é mágico, é divino. E é isso. Quero te agradecer pela participação, te agradecer aqui e espero que tenha contribuído de alguma forma. Vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor. Conto com você como parceiro de missão. Mais uma coisinha. As pessoas, a maioria que eu vejo lá são pessoas de meia idade ou pessoas muito jovens, 26, 27, 30, 35 anos. Tem a vida toda ainda pela frente. Eu tenho 61 e ainda acho que eu tenho uma vida toda pela frente. Talvez muito mais do que muitos outros que são muito mais jovens do que eu. Mas é exatamente assim, nunca é tarde. Sempre há tempo para tudo. Isso que você falou é maravilhoso. Até porque lá dentro, os membros, isso também é uma coisa legal. A gente tem oportunidade de se conectar com muita gente, né? Encontrar outros parceiros que estão nessa caminhada, isso é uma coisa que vale muito. Ou que seja, olha, eu estou com uma dúvida aqui, às vezes coloca lá na comunidade, os membros se ajudam, a comunidade é super ativa, de todo mundo poder se ajudar. Eu tenho essa oportunidade aqui que eu estou abrindo de conversar com alguns dos membros. E por que eu falei, cara, eu vou conversar com o Hugo? Porque o Hugo eu sei que é uma pessoa de bem, porque o Hugo eu sei que é uma pessoa que está se empenhando no movimento transformacional. Então, é aquela questão, quanto mais você se entrega, mais chance tem de todo mundo ali crescer junto. A maré sobe para todo mundo. Quero agradecer. Eu me coloco à disposição de todos os membros. Se precisarem, eu estarei inteiramente a dispor.
não, não me furtarei em momento nenhum. Tá? Ah, coisa boa. Ó, e pessoal, Ajuda eu vou pedir também. é isso daí. Com certeza. E pessoal, só para vocês saberem, vai acontecer um treinamento chamado Terapeuta Transformacional. Esse vai ser inédito, eu nunca entreguei ele antes. E ele vai acontecer do dia 18 a 21 de janeiro agora. Quem é membro do Movimento Transformacional tem acesso a todas as gravações, então pode ficar tranquilo. Mas quem não é membro e quiser ter acesso a esse conteúdo que vai ser riquíssimo, ele vai ser 100% gratuito para quem estiver ao vivo, dos dias 18 a 21. É um treinamento que tranquilamente eu podia vender ele e vender caro. O Hugo sabe que o conteúdo que dá é conteúdo de verdade, que você não encontra nem em treinamento pago. Não é Quem não aquilo... faz parte do movimento, participa. Não titubeie. Participe. Quem não faz parte do movimento, participe. E quem faz parte, não precisa dizer. Participa sempre. Exatamente. O link para quem quiser fazer a inscrição fica na bio do meu Instagram. Se você está assistindo aqui no gravado, eu deixo ou na descrição do vídeo, eu deixo no Instagram, é super fácil de encontrar também. Então, vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor. Se você está assistindo ainda, lógico, né, que vai ser do dia 18 a 21 de janeiro, você está assistindo no mês de janeiro, ainda tem essa oportunidade. Eu estou assistindo depois de janeiro, já entra direto no movimento transformacional.